Estava Moisés apacentando o rebanho de ovelhas de seu sogro, quando ele viu uma sarça ardente, mas a sarça não se queimava. Apacentando as ovelhas. E a sarça está pegando fogo, mas não queima. Moisés estava andando. Moisés, é o sol sagrado, Moisés. E acabaram de passar pano, Moisés, tire suas sandálias. Moisés, se aproxima, Moisés, eu escutei o clamor do povo, Moisés, eu atentei para a aflição do povo, Moisés, eu vou enviar maravilhas, juízos, sinais, Moisés. Eu vou libertar o povo, Moisés, você vai libertar o povo do Egito, Moisés. Senhor, com todo respeito, mas quem sou eu para tratar com o faraó? Os caras gigantam aí, não vai dar não. Moisés, você nasceu para isso, Moisés. Isso é forte, Moisés. Tá, Senhor, mas se eu aceitar, o que eu vou falar para o povo? Eu vou dizer assim: Deus mandou a gente ralar peito daqui, meter o pé. Aí você vai perguntar: quem Deus é esse? Quem todo poderoso é esse? Moisés, você improvisou bem, Moisés. Ralar peito. Moisés, você vai dizer que o grande eu sou, Moisés, eu sou, te enviou. Você vai falar que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou. Moisés, estratégia, Moisés. Você vai chegar nos anciãos e vai falar com eles. Como assim, anciãos? Pois é, galera do Botafogo, do Santos, você vai chegar lá deles e vai falar tudo isso, entendeu, Moisés? Sacou? Tá, entendi. Mas, Senhor, é que eu nunca gostei. Falar em público. Moisés, tu é gago, Moisés, relaxa, Moisés. Eu criei a boca, eu criei a língua, eu criei o ser humano, Moisés. Eu vou enviar uma pessoa para falar com você. Senhor, você vai me dar um advogado? Eu me livre disso. Eu me livre disso. Eu vou enviar Arão, o ser humano está vindo aí. O enviar Arão, ele vai falar para você: você será como Deus. E Arão será como um profeta. Arão vai falar para Faraó e para os hebreus. Entendi, Senhor. Mas como é que vai ser isso daí? Boa pergunta, mas você estava querendo ouvir isso. E ver calça está caindo. Moisés, eu vou fazer. É muita coisa que eu vou fazer hoje, Moisés. Mas eu vou contar uma história que você e os hebreus aqui, eles vão entender como que os acontecimentos vão se suceder. Imagina. Um rio, e o rio se transformou em sangue agora. Imagina aí também, vocês hebreus, o rio se transformou em sangue. Agora, no rio está nadando um monte de saco de rã, nadando. Mas a rã começou a se coçar toda assim. A rã está cheia de piolho, Moisés. Moisés, a rã está cheia de piolho. Aí já estava passando uma mosquinha, olhou o piolho assim e disse: eu vou dar uma porrada nesse piolho aí, pô. E ela começou a brigar com o piolho. E a mosca venceu o piolho. E ela estava comemorando lá. Estava comemorando que venceu o piolho. De repente ela foi esmagada por uma pata de uma vaca toda amarela, toda pesteada, cheia de peste. Mas essa peste era tão grande que virou ferida por todo o corpo. Essa ferida era enorme, que virou uma piscina. E essa piscina, essa ferida se encheu d'água, porque naquele momento, Moisés, começou a cair uma saraiva de granizo, Moisés, em cada pedrinha de gelo, olha, Moisés, tinha um gafanhoto em cima de cada pedrinha de gelo, muito doido, né? E cada gafanhoto estava carregando uma lanterna, porque estava uma escuridão, ele precisava carregar a lanterna. E na escuridão, as crianças choram como se tivessem morrido os primogênitos.
Entendeu, Moisés? Senhor, eu entendi, mas com todo respeito, coisa louca, hein, Senhor? É, muito doido. Mas tu quer ver que você aprendeu, Moisés? O que estava cheio de sangue, Moisés? O rio. E quem é que estava nadando no rio, Moisés? As rãs e os sapos. Ah, e a rã começou a se coçar por quê, Moisés? Que ela tava com um piolho. Ah, Moisés, mas teve um bichinho que viu o piolho e só foi enfiar a porrada nele. Mosca. Ah, que legal, mas a mosca. A mosca ganhou, só que ela morreu. Por quê? Porque teve uma vaca amarela que caiu sobre ela. Faca amarela, peste, né? E essa peste evoluiu para alguma coisa, Moisés? Evoluiu para uma úlcera. Úlcera, Moisés. E essa úlcera se encheu de alguma coisa? Se encheu de água porque estava tendo uma saraiva. Olha! E na saraiva tinha algum bichinho em cima do gelo? Tinha um monte de gafanhoto. E o gafanhoto, uma peste dos gafanhotos. Ah, o que eles estavam carregando? Uma lanterna. Por quê? Por causa da inserção de luz. As trevas? As trevas. E o que aconteceu nessas trevas? Os bebês choraram, né? Ah, morte dos primogênitos. Sim. Você viu, Moisés, que você soube todas as pragas em sequência por causa de uma historinha ridícula? Sim. Pois é, você acabou de botar em prática um método mnemônico. Mais pra frente vai ter alguns entendidos lá em 1900 alguma coisa, muito longe, que eles vão fazer isso aí. Mas eu sou Deus, eu já sei disso. Sim. Então, Moisés, você está entendendo tudo que vai acontecer? Sim, Senhor. Então tá, então vamos lá. A gente vai combinar mais as coisas. Tem muita coisa que vai acontecer. Não vai ter gente de pé. Tem muita coisa. Isso aqui foi só uma introdução para a gente compreender o poder de Deus. Eu sei que muita coisa que eu falei aqui, o Regis já falou também. Ah, pessoal, nosso tema hoje são as 10 pragas do Egito. Eu não sei se vocês perceberam, esse método que eu usei para ele contar uma história ridícula. Uma história ridícula, né? Mas ele funciona. Funciona para a sua vida também. Se você quiser decorar uma sequência de alguma coisa, cria uma história. Isso fica na sua mente. E a gente usa muito para concurso, para tudo que é coisa, mas ele pode usar para a vida também. Como é que eu vou decorar uma e lembrar? Vocês vão ficar pensando, fiquem prestando atenção nisso, vai ficar pensando depois. Funcionou com a minha filha, 6 anos. Se eu contar essa história para ela, ela vai falando da faca, da mosca, do gafanhoto e tudo mais, e ela consegue guardar a sequência das 10 pragas. Certinho? Mas por que eu fiz isso? Para chamar a atenção de vocês. Hoje nós vamos falar das 10 pragas. Mas eu queria perguntar para vocês acham que esse termo é o certo? Falar das 10 pragas? Para você que está aí também na internet, me responda. São 10 pragas mesmo? Porque aí depende, né? Essa é a melhor resposta, depende. Quem está contando história? Quem venceu a luta ou quem perdeu a luta? Quem perdeu foi o Egito. Para eles foram umas 10 pragas mesmo. Mas para quem foi liberto? Sinais, maravilhas. Mas você está tirando isso da sua cabeça, Gaúcho? Cassiano, né? Cassiano, como interpretação. A produção já foi feita. Aqui, olha só, não sou eu, não vem da minha mente isso. Aqui em Êxodo 10, versículos 1 e 2, fala que são os meus sinais. Ó, depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Eu acho que o Regis falou para vocês que no livro de Êxodo ele foi um marco na
na Bíblia, porque foi quando se estabeleceu uma diferenciação do povo de Deus e os outros, os egípcios, onde Deus revelou o seu nome para os hebreus. E aqui ele está falando, saber que eu sou. E isso acontece em todas as demonstrações dos sinais, das pragas, como você queira. Mas também Deus se refere a essas maravilhas de outra forma. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Êxodo 6,6. Atos de juízo. Então, a gente chama de praga, mas dependendo do ponto de vista, e esse é o ponto de vista de Deus, são atos de juízo, né? Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixaria nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, depois vos deixarei ir. Então a gente está falando das pragas, eu vou me ater às pragas, mas para a gente entender que é a forma mais fácil da gente compreender o que aconteceu no Egito. Porque não é comum uma saraiva que destrói tudo, não é comum uma tempestade de gafanhotos, não é comum uma infestação de moscas, de rãs, de viração. Isso não é comum. E por uma nação pagã, aquilo é uma praga. Agora, eu acho que todo mundo concorda aqui que Deus poderia simplesmente tirar o povo de lá e ponto final, né? Não poderia? Deus poderia tirar. Precisava de tudo isso? Precisava. Deus é Deus, o grande eu sou. Ele não precisava dessas pragas. Mas por que aconteceu isso? Vocês se perguntam isso? Por que aconteceu? Por que foi aquela sequência? Na primeira que a gente não deixa esse povo para lá, vamos embora. Grande propósito foi esse daqui. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra, falando do faraó. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tudo bem, você pode também perguntar, pensar comigo. Tá, esse é o propósito. Para mostrar o poder e para o nome dele. Mas não era só botar um outdoor lá e falar, bora sair, porque continua esse poder. As pessoas que vão lecionar aqui depois vão falar demais demonstrações de poder de Deus. Mas por quê? Por que essas pragas? Raciocina comigo. Eu estou aqui em Brasília desde o ano 2000, estou mais aqui do que lá no sul. Meu sotaque ainda tem um pouquinho, mas já perdi muito. Eu não tomo mais chimarrão. Não tem por que tomar, mas se tiver eu tomo. Mas não é para o meu costume. Lá no sul, se eu chegar lá eu tomo. Mas mesmo assim não vai ser a mesma coisa. Não tem mais o costume. O povo hebreu ficou no Egito 400 anos. Imagine, mais de 400 anos. Eles ficaram aprendendo a cultura do Egito. Eles tinham um estilo de vida egípcio. Os nomes dos hebreus passaram a ser nomes egípcios. Acho que você deve conhecer algum descendente japonês que vive aqui no Brasil. Geralmente o descendente japonês tem lá o sobrenome, sei lá, Yamada, Roberto Yamada. Mas Roberto não é nome japonês oriental. É um nome aqui ocidental. Yamada continua, mas o nome mudou. Então, eles estavam tanto tempo lá, o Egito estava tanto tempo dentro deles, que não adiantava você tirar eles do Egito, você tinha que tirar o Egito de dentro deles. E esse processo de tirar o Egito deles foi muito importante que houvesse as maravilhas de Deus, porque cada maravilha tinha um propósito. Cada praga, é mais fácil falar praga. E aí nós vamos começar a falar da praga, porque eles precisavam tirar o Egito dentro deles. Isso foi uma escalada, precisavam tirar a cultura de dentro deles.
precisavam tirar as divindades que eram adoradas. O estilo de vida estava muito permeado com aquela cultura. E veja bem, é importante ressaltar isso. A irmã Rosana começou aqui a falar um negócio interessante. Ela falou sobre relevância. As pessoas que mudam realidades, elas são pessoas relevantes. Moisés, com todos os limites, com todas as barreiras, ele mudou a realidade dos seus contemporâneos, do seu povo. E a gente tem que pensar nisso. Vamos começar então com as pragas propriamente dito. Primeira praga, lembra? O rio cheio de sangue. Rio cheio de sangue. Aí, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 7. Êxodo 7, 14 a 24. Aqui. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Formou em serpente. Essa informação também é importante, porque a gente fala das 10 pragas, mas se a gente encarar como maravilhas, isso também é uma maravilha. Um cajado se transformou em serpente. Foi a primeira. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: deixe o meu povo ir para prestar-lhe culto no deserto. Até agora, porém, você não me deu ouvidos. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não poderão beber das suas águas. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do Faraó e seus oficiais, e toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o Nilo cheirava mal, que os egípcios não conseguiam beber as suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. O coração do Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. O Faraó deu-lhes as costas e voltou para o palácio. Nem assim o Faraó levou isto a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. Existe uma fonte arqueológica chamada Rodrigo Silva, ele que falou isso, que na época de Faraó era casos de família. Nessa época dessa dinastia de Faraó, a filha de Faraó não tinha um filho, e Faraó tinha outro filho no relacionamento extraconjugal. E ela clamava muito por um filho homem. Aí você imagina, você viu ali que o Faraó ia de manhã às águas do Nilo, porque o rio Nilo era uma divindade, era o Deus Rapi, era uma divindade o rio Nilo. Você tinha aquela moça indo todos os dias pedindo um filho, e de repente aparece um menino boiando ali num cesto de juncos. Um menino, um homem, que ela sempre pediu, o Deus Nilo Rapi. Mas era o hebreu, cavalo dado não sobe os dentes, era um menino.
ao ponto que chegava a adoração ao rio Nilo, Rabi. Agora você imagina que o rio Nilo ele era considerado um Deus criador de tudo. E Deus começa justamente derrotando isso que eles tinham de divindade que criava tudo. Ele sustentava o Egito. Vocês querem saber como é que era o Deus Rabi? Ó, esse aqui, azul, da cor do Nilo. Ele usava um bastão aqui com aquela vegetação do Nilo. Ele tinha barriga grande e seios verdes que simbolizavam fartura. E essa é a descrição dele, prosperidade do Egito. Eu trouxe a descrição, mas eu não quero me ater essa descrição, não. Eu quero me ater o que Deus fez. Mas está aqui, ó. Depois, se alguém tiver estudar mais, essa parte do lado de lá, pode estudar, mas nosso foco é o que Deus fez. Mas você pode perguntar assim, pensar assim, mas que povo ignorante. Como é que eles adoram alguma coisa que vem da água? Como é que eles adoram um negócio desses? Também acho. Baita ignorância. Como é que pode acreditar nisso? O mundo ocidental não faz isso. Ah, não faz. Olha, não faz. Chama o VAR. Vamos chamar o VAR para ver se não faz. Dia 31 de dezembro, as oferendas lá no Copacabana, uma água também. O povo lá é ignorante. A gente aqui não faz porque a gente é crente, a gente está na nossa bolha. Mas tem gente que faz. Então, tem sentido. Tem sentido acabar com uma cultura que está errada. Aquilo está errado. Aquilo lá estava errado. Isso aqui está errado também. Mas quer dizer que, quando a gente vê assim, como é que pode adorar o Rio Nilo? Eu também acho um absurdo. Mas aqui, ó. Existe um sentido. Né? Tá. Mas vamos lá. Não parou só nisso. Lembra? O rio de sangue, o que estava nadando no rio? As rãs estavam nadando no rio. E aqui está em Êxodo. Acompanhe comigo aí, vai que eu estou mentindo. 1 a 14. O Senhor falou a Moisés: vá a Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor. Mais um detalhe. Naquele fato do Nilo, os magos eles reproduziram as maravilhas. Sei lá, estava com suco-tangue, alguma coisa. E a água se transformou em alguma coisa parecida com sangue. Era um ilusionismo, não era poder, era magia. Tá? Isso é importante saber, porque daqui a pouco os magos não conseguem mais. Ó. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você se recusar a deixá-lo ir, ferirei todo o seu território com uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão no seu palácio, no seu quarto e até na sua cama. Entrarão também nas casas dos seus oficiais e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas assadeiras. Imagina, um monte de rã, cara. As rãs subirão em você, nos seus oficiais, no seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre toda a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Os magos, porém, fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Fizeram subir as rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir para oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tu é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no Nilo. Amanhã o faraó disse. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor,
nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus oficiais, o teu povo, sobrarão apenas as que estão no Nilo. Depois de Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre Faraó. O Senhor agiu conforme o pedido de Moisés, morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios, nos campos. Foram juntadas em montões, e nisto a terra cheirou mal. Imagina que o rio tinha se transformado em sangue. Qual é o único animal que ele consegue viver em dois ambientes diferentes? Ele saiu das águas e foi para a terra. São os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, elas saíram de lá. E isso parece uma sequência, até certo ponto é uma sequência. O rio se torna sangue, fica inabitável para as espécies exclusivamente aquáticas, morre todos os peixes. Imagina o cheiro ruim. O rio Nilo era um rio que ele quando inundava, ele trazia fertilidade para aquela região. Agora o rio estava fedendo, o rio trazia morte. E dali saíram as rãs. É uma sequência natural, preste atenção. Sequência natural. Os únicos animais que conseguiam viver em dois ambientes. E aqui também começa o primeiro episódio de permissão e negação de Faraó. Faraó diz, não, tá bom, eu vou deixar aí, mas tira essas rãs daqui. Aí Moisés vai lá e tira, depois ele fala, não, pegadinha do Faraó, não vou deixar não. Aí ele continua com o coração endurecido. Mas isso tinha um propósito. Tinha outra divindade que foi derrotada aqui. Essa aqui, Heket. Essa deusa sapo aqui, tem cara de sapo. Aqui fala do parto, fala da fertilidade e fala da ressurreição. Ressurreição. Ela era uma deusa que era um sapo. Falava de ressurreição. Duas vidas diferentes. Como eu falei, os anfíbios vivem em dois ambientes diferentes. E isso foi derrotado. Então, doutrina que fala de encarnação, ressurreição só de Cristo e a nossa na glória. Não tem mais de uma vida dessa forma que eles acreditavam. E não era uma deusa sapo que fazia isso. Então foi mais uma demonstração dos sinais, dos atos de juízos, das maravilhas de Deus, ou para os egípcios mais uma praga. Então, entenda isso. Como eu falei, não vou me ater a essa deusa aqui, mas está aqui a descrição, tá? É só para a gente compreender que mais uma divindade foi derrotada. E isso não foi derrotada só do ponto de vista dos egípcios. Os hebreus estavam vendo ali. Eles estavam muito esquecidos. Mas quem é esse Deus? Esse Deus esse é o Deus Javé, que é maior que qualquer um outro Deus que a gente acreditava ser Deus. Para mostrar que isso não é Deus não, isso aí é uma deusa sapo. Tem algum paralelo na cultura ocidental que fala de proteção do parto? Tem, né? Nossa Senhora do Bom Parto, São Geraldo Magela, só para vocês terem uma ideia, cultura ocidental. Parece coisa, ignorante, é coisa deles, mas existe isso. Não quis botar aqui porque eu não vou botar santo católico aqui não. Não vou não. Continuando. Piolhos, lembra? A rã começou com essa cabeça. Estão lembrando da história? Eu sei que vocês estão lembrando. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em mosquitos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e a vara e feriu do pó da terra, surgiram mosquitos, em tradução fala piolhos, né? Que vieram sobre os homens e os animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em mosquitos. Quando, porém, os magos tentaram fazer surgir mosquitos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. Aqueles já não conseguiram mais. Quer dizer que o poder era limitado. E os mosquitos atacavam os homens e os animais. E os magos disseram a Faraó, isso é o dedo de Deus. Primeiro episódio que até mesmo o povo egípcio começa a reconhecer que aquilo não é normal.
E isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não lhe deu ouvidos, conforme o Senhor tinha dito. Olha só. A intervenção de Deus foi para demonstrar a superioridade dele nesse outro Deus aqui, ó. Esse Deus egípcio, Sete. Vocês querem ver como é que é o Sete? É esse trem horroroso aqui, ó. Que tem essa cabeça aqui que não sei nem descrever o que é, parece um cachorro. Mas cachorro eu acho que é Anubis. Mas está aí, ó. O chacal, olha que coisa feia. Mas está aqui, é o Deus do deserto, das tempestades. Ele vai aparecer mais lá na frente também. Porque esse panteão dos deuses egípcios, eles se complementam. Tem um Deus que é responsável pela fertilidade, tem outro Deus é responsável pelo deserto, outro Deus, e eles se complementam. Hoje a gente não vai ver, não vai dar para concluir a aula hoje, mas a gente vai ver que tem um Deus, o Deus Ra, parece que é o mais, acho que é o mais, que todo mundo conhece, o Deus Ra do Egito, que é o Sol. Ele tem um nome no nascer do sol, um nome no meio-dia e um nome no final. E cada nome dele simboliza uma coisa. E quando é noite para eles, existe uma luta. Mas isso é cenas para os próximos capítulos. Isso é lá na nona praga. Lembra da nona praga das trevas? Pois é. Então, vocês vão ver aqui 7 e o 7 vai aparecer de novo. Mas aqui o intuito foi derrotar esse Deus aqui, ó. Deus do deserto, das tempestades, do caos, da violência. Tá, mas que Deus é esse? Quer dizer, eles eram muito medrosos em tudo. Esse Deus, ele impunha medo neles. Eles não faziam nada por causa desse Deus. Vou mostrar para vocês quem é Deus de verdade. O Deus grande eu sou. Yahvé. E foi para isso que surgiu essa praga, esse sinal, essa maravilha. Mas tem mais. Lembra? Lembra que teve um bichinho que olhou para o mosquito lá, tem tradução que fala mosquito, piolho. Ele disse, eu vou dar uma porrada nesse bicho. Era a mosca que venceu. 21 a 32. Vamos lá. É grande, mas a gente precisa ler porque aqui tem uma coisa importante. Aqui, Deus mostra a sua superioridade sobre essa deusa, o Atite. Aí tem algumas outras definições que a gente vai ver aqui com outros nomes. Tá? E Faraó de novo promete libertar, mas não rola isso não. 21 a 32. Acompanhe, quem está com a Bíblia acompanhe comigo. É importante não perder nenhum versículo. Eu sei que é longo, às vezes é exaustivo, mas a gente precisa ficar com aquilo que a Bíblia fala. Se você não deixar ir o meu povo, enviarei enxames de moscas para atacar você e seus oficiais, o seu povo e as suas vacas, tanto as casas dos egípcios quanto a terra em que pisam se encherão de moscas. Vocês lembram que primeiro foi o sangue, depois foi as rãs, morreu um monte de peixe, morreu um monte de rã, estava cheio de corpo fedendo, o corpo morto. É natural que viessem moscas, né? Até aí é tudo natural, tirando os piolhos, né? Naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas haverá ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Olha, mais um ingrediente importante nessa praga. Deus começa a estabelecer uma diferença entre o seu povo e o povo egípcio. A Bíblia não fala isso, mas ela também não fala o contrário. Mas é que as pragas anteriores, como falava de um rio, naturalmente todo mundo ia ser prejudicado. Falava da água, mas todo mundo bebia água do mesmo jeito, né? As rãs vieram de lá e infestaram tudo, os fornos, as casas e tudo mais. A primeira vez que a Bíblia fala da diferenciação das consequências das pragas é nesse ponto. Então,
Eu não posso nem te dizer que sim nem que não. Mas, por analogia, eu acredito que todos padeceram com as 3 primeiras pragas. Toda a terra do Egito. Então, toda a terra é toda a terra. Toda é toda. Pode ser que, sei lá, para o meu povo ali eu vou deixar um escabinho aqui separadinho. Pode ser, não sei. Mas a Bíblia não fala também, né? Mas vamos lá. Então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus aqui na terra. Isso não seria apropriado, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são uma prática detestável para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que são detestáveis para eles, isso nos levará a nos apedrejar. Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. O faraó disse: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito. Agora orem por mim. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, os teus oficiais, o teu povo. Que o faraó, porém, não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor agiu conforme o pedido de Moisés. As moscas deixaram o faraó, os seus oficiais, o seu povo. Não restou uma só mosca. Também desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo sair. Aqui, essa parte de endurecimento do coração, eu quero que vocês raciocinem comigo. Faraó endureceu o seu coração, Deus endureceu o coração do faraó, ou Faraó endureceu o coração porque esse era o propósito de Deus? Vocês já pensaram nisso? Porque tem algumas passagens que falam: eu endurecerei o coração do faraó. Ué, mas e o livre-arbítrio? Só quando Jesus veio? Você pode pensar assim. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí agora, em Romanos 1, a partir do versículo 21 até o 24. E eu quero uma voz de leão para ler. Leão é o Romanos 1, 21 e 24. Lê, por favor. Eu gostei dessa capa aqui. Pode ler, presta atenção. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificar como Deus, não receber em Deus graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis no coração insensato deles pelos filisteus. Dizendo cessados, tornaram-se loucos, e trocaram o véu de Deus, imortal por imagens feitas sem experiência, e o imortal, e o nome de pássaros, vagabundos e ervas. Por isso Deus nos entregou a pureza sexual, segundo os desejos do seu coração, para a libertação do corpo de si, que olharam a verdade que nos foi mentira, e adoraram e serviram as coisas a serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Deus entregou eles às suas próprias paixões, suas próprias ignorâncias, suas próprias idolatrias. Então, o pior castigo de Deus não é Ele estar te disciplinando, Ele está te fechando portas, fechando caminhos, impedindo que você faça alguma coisa. O pior castigo de Deus é te deixar livre com seus próprios mazelas, como está escrito ali em Romanos 1, do 21 a 24. Então, Faraó, ele já conhecia Deus, e ali fala, parece que está descrevendo o povo egípcio. Paulo não escreveu para eles não, escreveu lá à frente para outra civilização, para os romanos, e eles tinham muita idolatria, mas serve para essa época aí também, serve para a nossa época também. Quais são nossos ídolos? Mais lá na frente, na 9ª praga, nós não vamos entrar hoje,
vai acontecer um fato que Faraó simplesmente não quer saber de Deus. Aqui ele começou a não querer saber de Deus. E Deus deixou o coração endurecido de Faraó. Quantas vezes o nosso coração ele é amolecido, mas Deus deixou. Por quê? Ali. É porque você falando disso, é interessante. A gente vê o comportamento, a cultura, né, religiosa, militar, econômica do Egito. Ela meio que ela passou para as outras nações, né? O povo persa tinha também os babilônicos, os medo-persas, né, na época, o grego, romano, tinha esse panteão enorme de deuses, né? Deus de fertilidade, Deus da mentira, Deus não sei do que. Para tudo tinha um Deus. Muito parecido, parece que expandiu esse conhecimento e ele foi se apegando e colando, né, nas outras nações. Né? É isso mesmo, e a gente vai ver aqui isso que o André falou, a gente vai ver aqui na descrição desse trem feioso aqui, ó. Watchit, esse aqui já é um nome grego para ela. Ator, está aqui. Frequentemente, está aqui a descrição dela. Tá? Uma cobra, está aqui, tem a descrição, cabeça de cobra, usando coroa vermelha no Baixo Egito, também conhecida como protetora de Faraó e está ligada ao olho de Horus. Horus é um dos nomes de Ra, quando se põe o sol. Poderoso símbolo de proteção e cura. Proteção e cura. Qual era o Deus mesmo? Qual era a praga? Praga de moscas. Parece que não funcionou, né? A gente vai voltar nela aqui, quando a gente falar das pestes. Vai voltar a falar dessa deusa das pestes, que tem umas coisas mais complexas ainda. Mas para você entender, cada praga teve objetivo. Essa é para derrotar essa deusa aqui. Irmão, Tá? só para lembrar que a mosca, ela transmite coloca ovos, né? E você tem aqueles vermezinhos, né? A gente fala que é verme, não sei se o nome certo é esse. A vareja. Varejeirazinha. Varejeiras. Borozinho. Porque a cura está associada a isso. As pessoas lá ficaram dominadas por esse tipo de peste, né? Que comia a pele e entrava pela pele. Com certeza clama pela Deus de cura. Isso, a próxima está dando spoiler, mas vamos lá. Vamos relembrar aqui. O rio virou o quê? Qual é o bichinho que estava nadando no rio? Vocês estão ligados. E aí o sapinho começou a se coçar, por quê? Aí teve um bicho que falou, eu vou dar uma porrada nesse piolho. Qual era? Mosca. E isso tudo é uma sequência, ó. Morreu um monte de bicho lá por causa da água com sangue, depois morreu as rãs, né? Depois veio as moscas. E o André falou que a mosca, ela causa doenças, né? Deixa lá uma fruta ali em casa para você ver se não enche de mosca. Não estava nem nada morto, só a fruta. Vai a mosca da fruta. Mas deixa uma comida fora da geladeira para você ver, 2 dias. Faz isso. Então pronto. Peste nos animais. Mosca. Um monte de mosca no Egito. Um monte de mosca, como nunca se viu. Um monte de mosca. Em tudo que é lugar que você imagina. Está no bicho, está nos ouvidos da criança, está no alimento, que já estava pouco, porque morreu um monte de coisa, né? Está em tudo, cara. Tudo. Em tudo. E aquele monte de cadáver de bicho, tudo putrefando assim, as moscas. É ruim. Não sei se vocês já deram mole com lixo aberto assim, aqueles bichinhos, aqueles borozinhos tudo subindo. Minha mulher às vezes dá uns gritos lá, já sei. Deixou o lixo aberto, tá cheio de bicho lá. Quem é que tem que limpar? Adivinha? Eu sou o cara que limpa. Tá, aqui ó. Peste nos animais. A vaca amarela que pisou na mosca, ó. Revelação da superioridade de Deus sobre o Deus ápice, a deusa Hathor, aquela que apareceu agora. E lembra? Ele começou na praga anterior a fazer uma diferenciação entre o seu povo e os egípcios. Olha que interessante. Vamos lá, vamos para a leitura. Êxodo 9, 1, 7.
Quinta praga. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para prestar-me culto. Se você ainda se recusar a deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. O Senhor, porém, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo, dizendo: amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte o Senhor fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração tornou-se insensível e ele não deixou ir o povo. De novo, o coração de Faraó estava endurecido. De novo, Deus fez um sinal para derrotar alguma crença maligna deles. De novo, Deus fez distinção entre os israelitas e egípcios. Não sei se vocês prestaram atenção, às vezes eu falei israelitas, às vezes hebreus. Você sabe a diferença? Sabe a diferença? Vou explicar, abrir um parênteses aqui. Porque às vezes a gente fala assim, quando alguém fala mal de um judeu, a gente fala, é um comentário antissemita, né? Sem era um filho de Noé. Então os descendentes de Sem são os semitas. Por isso que quando alguém fala alguma coisa ruim dos judeus, fala, você é um antissemita, porque é descendente de Sem. E também descendeu de Sem um homem chamado Éber, por isso que chama hebreu. Éber quer dizer do outro lado do rio. Quem é que passou o rio para vir para o Egito? Depois ele saiu do Egito também. Depois voltou para o Egito. O descendente dele, né? Abraão passou o rio Eufrates e veio para o Egito. Estava uma fome danada. Depois ele voltou. Depois quem veio para o Egito foi José. Só que no meio do caminho tinha um homem chamado Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, por isso os israelitas. Então, fique tranquilo, se eu falar hebreu e falar israelita, é a mesma coisa, os mesmos descendentes dessa mesma linhagem. Se eu falar judeu, aí muda, aí são os descendentes de Judá, aí é diferente, porque Judá e Benjamim era um reino que prevaleceu, todas as outras 10 tribos sumiram, né? Mas fecha parênteses, só para isso. Agora, vocês já pararam para pensar por que Faraó não queria saber dos hebreus? Faraó tinha um ódio mortal dos hebreus. Faraó não queria deixar eles prosperarem. Os hebreus, eles eram estrangeiros, não eram? E no início lá de Êxodo fala que Faraó não sabia o que José tinha feito. Por isso que eles perseguia, e ele constatou que eles cresceram muito. Porque quando José foi para o Egito, a dinastia que comandava o Egito era uma dinastia que também era estrangeira, eram os Ixos, eles eram asiáticos, assim como os hebreus, então para eles estava tudo bem, a gente é estrangeiro, e o cara, governador do Egito, mas 400 anos depois, essa dinastia foi derrotada e os egípcios, verdadeiros mesmo, egípcios locais, estavam no poder. E eles tinham medo que uma nova nação tomasse o poder. E os judeus estavam crescendo muito. Por isso que eles não deixavam ir. Não. Vocês vão ser escravos. Eu vou deixar vocês subjugados. Mas tinha o plano de Deus também no caminho, né? Mas agora o problema é que eu não me lembro onde... Ah, tá. Aqui, ó. Qual é o Deus que tinha que ser derrotado com essa praga? O Deus Apis. É aquele boizão lá. Aquele boizão lá, ele simbolizava a fertilidade. Eu esqueci do um D aqui. Deus touro associado à fertilidade. Tá? Aqui estão as características dele.
E ele tinha um culto nessa cidade de Mênfis, lá no Egito. Ó. E justamente os bois, as vacas, a criação que foi atingida, aquilo que eles endeusavam, né? Mas aí vocês param para pensar, você já deve até estar pensando aqui, porque aqui está muito parecido com uma figura folclórica nossa, né? Pois é, mas na nossa sociedade ocidental, isso aí é uma ignorância. Como é que você vai adorar uma vaca? Você pode, mas lá na Índia eles adoram vaca. Só a vaca, o vácuo, né? O touro não. Só a vaca. A vaca é sagrada. E olha que interessante. Chama, vai. Não é que a gente tem também, aqui no Brasil, Festival de Parintins, Bumba Boi, Boi Bumbá, não sei como é que é o nome direito. Existe, cara. É uma coisa que parece tão sem sentido. Você fala, como é que esse povo adorava essas coisas? Como a gente faz igual, velho. Não, a gente não. Eles. Esse povo aí de fora. A gente tem que ter cuidado, porque a nossa cultura é repleta desse tipo de coisa. E quando a gente costuma falar assim, não, eu só vou ali comer um cachorro quente, nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Quer ver coisa? Ontem, minha esposa foi com as crianças lá na praia, de manhã, tá? De manhã. Foi de manhã, lá que tem uma piscina e tal. Mas ela falou que tinha um ambiente lá, cara, que era mundano mesmo. O pessoal bebendo todo e não sei o que e tal. Eles foram para outro que tinha só família com criança. Mas para você entender, eu ainda fui relutante. Não vai ser coisa do mundo, pô. Fui religiosão, né? Mas ela foi e constatou que tem um ambiente mais tranquilo, mas tem um ambiente que não é. É na praia, gente. Cara, aquilo que acontece de noite lá, o demônio está tirando férias de dia. Não está, velho. Só que de noite o ambiente está preparado para tudo que não presta, né? E quando a gente fala, vou na festa junina da paróquia lá. Não, só vou tomar um quentão. Não, quentão não dá. Eu só vou comer um trem lá, uma paradinha lá de boa. Cara, aqui está consagrado, velho. A gente costuma fazer festa junina nas igrejas, né? Mas é festa junina, não é São João. Não é São Pedro, sei lá, essas coisas. Não é isso, né? E tem uma parada que é um sincretismo que acontece, né? E aí? Tá aí. Deixa eu ver. Essa é a quinta, né? É a quinta. Aí vocês lembram depois da peste nos animais? A peste ficou tão grande que virou o quê? Uma ferida, uma úlcera, né? Vamos ver. Essa aqui eu tirei lá da novelinha, ó. Mas quem assistiu a novela tá craque nisso aí. Tem uma licença poética na novela, né? Tem umas coisas que a Bíblia não fala, não. Mas é bom para a gente compreender. Tá, aqui vai ser importante, que a gente falou daquela parte lá da cura e tal, daquela deusa. Tudo isso aqui é importante, ó, a revelação da superioridade de Deus sobre a deusa Ísis, Sekhmet e Suno. Suno não era um deus, eram os médicos e curandeiros da época, aqueles que eram mais magos do que médicos, né? Incapacitando os magos que se opunham a Moisés. Vamos lá? Eu acho que é Êxodo 9. É o 8, né? A partir do 8. Isso, a partir do 8. É 8. É 18 a 35. Vamos lá. É 8 mesmo. Eu que viajei aqui. Eu vou ter que ir lá, velho. Tá, ó. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. É o versículo 8, tá? Tire um punhado de cinza de uma fornalha e Moisés o lançará para o alto diante de Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos seres humanos e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram a cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó.
Moisés a lançou para o alto, e feridas purulentas surgiram nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui tem uma descrição essa Ísis é uma das mais conhecidas, a esposa de Osíris, mãe de Horus, que é uma manifestação do Deus Sol. Magia, fertilidade, maternidade, cura e realeza. O que aconteceu? Viu o Nilo em sangue, morreu os peixes, depois as rãs, morreram as rãs, depois as moscas, que passaram peste para tudo que é bicho. Mas imagina que teve um bicho ou outro que não morreu. E eles se alimentaram desse bicho. Eu estou falando uma sequência que não está, uma coisa que não está na Bíblia, da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Mas eles tiveram essa peste. Aí fala como é que foi. Foi a cinza que ele jogou para cima. Mas essa cinza o que era? Provavelmente, sei lá, queimou esses bichos tudo pesteado, né? Tudo cheio de doença. E isso se espalhou. E essas feridas, a Bíblia fala em outras versões, uma sarna que eles se coçavam. E aquilo virou úlcera, ferida purulenta. Imagina isso, imagina um monte de gente fedendo. Mas está falando só dos egípcios, né? E aqui fala do Sekhmet, poderoso a Deus associado à guerra, ao sol, à peste e à cura. Está vendo que existe uma interseção entre os deuses? Ele está aqui, essa aqui, a cabeça de leão aqui, ó. E aqui é Ísis. Tá? Suno não tem uma imagem porque eram os médicos, os curandeiros da época. E tudo isso foi vencido, porque os curandeiros, como é que eles curavam? Você lembra daquela manifestação que tem bem no início lá? Moisés jogou o cajado e se transformou numa serpente. Depois eles jogaram o cajado, também se transformou numa serpente. Só que a serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos. Eles conseguiram reproduzir aquela maravilha da água se transformando em sangue. Então eles eram médicos, curandeiros, era tipo um João de Deus da vida aí. Eles faziam coisas espirituais e curavam as pessoas, né? Curavam. Eles escondiam, né? Mas se manifestavam em outro lugar, que é o que acontece nessas curas espirituais de hoje, né? Eles escondem. Existem curas sim, mas não invocando um espírito qualquer, não. Isso não. Isso é coisa dos sunos, que desde aquela época existia. E foi para vencer mais uma crença absurda deles. Mas isso não é só eles que faziam isso. Outras culturas também faziam. Agora eu queria só fazer um adendo aí. Lá em Nimrod, quando eles fizeram a Torre de Babel, a população, né, o povo todo vivia junto, comunidade. Eles criaram aquela torre e tinha a mãe de Nimrod, e o Nimrod tem a história, né, isso, né, que eles, diz algumas culturas, que eles tiveram um filho. E esse filho era conhecido como o Deus Sol. Então tem toda uma história atrelada a esses deuses aí que só vai se arrastando. E olha só que interessante. E esse menino Tamuz, ele morreu. Ele é fruto do incesto de Nimrod com Semíramis, que era a mãe. Nasceu Tamuz, e Tamuz morreu. E onde nasceu Tamuz, onde morreu Tamuz, eles plantaram uma árvore, cresceu uma árvore. E lá, as sacerdotisas de Semíramis trocavam presentes. Parece uma tradição. Vai repetindo a mesma coisa, a mesma história. Parece uma tradição natalina que a gente conhece, né? Troca presentes embaixo de uma árvore. Pensa nisso. Consagra aquela. Não estou dizendo que não pode mais comemorar Natal. Claro que pode. É o nascimento de Cristo. Embora não seja dia 25 de dezembro, a gente celebra o nascimento do nosso Salvador. Mas a ênfase tem que ser no nascimento dele e não na troca de presentes. Embora seja legal você ver a felicidade de uma criança, mas tem que colocar o foco no lugar certo. Então, nesse momento, eu gostaria que quem está com o celular ou quem está escrevendo, escrevesse uma coisa aí.
Pega o celular, rapidão, rapidão. Pega o celular aí, bota no bloco de notas, alguma coisa. Coisa muito importante. Muito importante. Posso ditar para vocês? Coloca assim: as 10 pragas são importantes sinais de Deus. Por isso, continuaremos na próxima aula da EBD. O tempo acabou, tá? A gente vai continuar lá, tá previsto 2 aulas, tá? Eu queria agradecer o Moisés, meu filho, aqui hoje, agradecer a presença de vocês. E assim, no início, eu vou deixar assim uma fração, porque no início eu estava ali sentado pensando, daqui a pouco meu filho vai entrar comigo ali. E aí eu lembrei daquele Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu achei top isso aí, velho. E eu queria agradecer meu moleque que está aqui hoje. Mas perguntas, vamos para as perguntas. Não, é que eu queria só que o senhor me dissesse, na sexta praga, né? Então Deus, ele derrotou 3 divindades. Três divindades. Essas 3. É 2 divindades. O outro era um profissional. Eram pessoas, só, né? E a gente vai ver nas outras pragas lá na frente que existia uma complementação de divindades egípcias. Tinha divindades que eram responsáveis por uma coisa, mas só que essa manifestação, às vezes é natureza, às vezes alguma coisa astrológica, ela vai impactar na vida dos egípcios de outra forma. Quando você fala de sol, das trevas lá, vai falar de sol, mas vai falar de noite, vai falar de proteção, vai falar de uma luta que acontecia durante a noite, vai falar de muitas coisas, entendeu? Na crença deles, né? A gente sabe que a sucessão de sol e luz, os movimentos terrestres, movimentos solares, isso é criação de Deus. Mas eles acreditavam em outra coisa. Eles explicavam os fenômenos de outra forma. Tem alguma pergunta aí? Eu sou. Na próxima aula não tem teatrinho, não. Tá tudo bem, pessoal? Posso encerrar, então? Então, eu gostaria de convidá-los agora a curvar suas cabeças, seus olhos. Vamos orar.